Graça e paz, bom dia a todos, sejam bem-vindos os que estão aqui no templo, bem-vindos os que estão em casa nos acompanhando, irmãos da nossa congregação e até mesmo de outras. Nós estamos iniciando a escola bíblica dominical. A palavra estará com a irmã Rita Oliveira, ministra de intercessão da igreja, que falará sobre o assunto santidade, Ainda persiste esse tema baseado no livro de Levítico. Então eu convido você a fechar os olhos, reverentemente vamos falar com Deus e pedir que o Senhor use a nossa querida irmã, amém? Querido Pai, nós queremos agradecer por esse dia, pelo dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos e regozijamos em Ti. Muito obrigado pelas bênçãos que tens derramado sobre todos nós. Nós suplicamos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da nossa irmã Rita, que o Espírito do Senhor, que já está sobre ela, ministre através de sua boca aos nossos corações, que esse estudo seja para edificação de todos nós. Unge tua filha, esconde-a na cruz de Cristo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos estudando a doutrina do culto levítico e hoje nós estaremos encerrando esse tópico da nossa revista. Você encontra esse conteúdo ali entre as páginas 65 e 74. Nós iniciaremos então essa aula com a palavra do Senhor, escrita ali em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Foi o texto que ficou cortado na última aula. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, que seja assim a minha palavra. Então nós tínhamos comentado que esse refrigério que a palavra de Deus traz para a gente, semelhante ao frescor da manhã, semelhante ao que a chuva faz, produzindo vida e crescimento. Nós vimos na aula anterior que o objetivo do culto levítico é conduzir o crente em Jesus a adorar o Senhor. E os judeus naquela época, então, eles eram conduzidos à adoração, e o livro de Levítico é um manual de adoração ao Senhor. O livro de Levítico reafirma, através de suas ações litúrgicas, as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo que Ele é, por tudo o que Ele fez, e todas as coisas devem ser consagradas a Ele, por nós. Deus é o Criador dos céus e da terra, e se o Gênesis mostra que Deus criou tudo que existe, o Levítico reivindica do povo de Deus que seja tudo consagrado a Deus. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isaías 48:18 diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor vosso Deus, o Criador de Israel, vosso Rei. Esse último texto em Isaías 43, versículo 15. Então, nós vamos entender aqui que ao mesmo tempo em que o livro de Levítico exorta didaticamente, por meio de ofertas e de sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser colocado diante do Senhor, nenhum ídolo pode ser adorado. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, está escrito: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O livro de Levítico, então, ele vai nesse propósito convencer os filhos de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer
diante do Senhor com as mãos vazias. Êxodo 23:15 diz: a festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Também no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda. Então, nós percebemos aqui essa questão da consagração muito profunda, muito importante entre os judeus. Nosso próximo tópico, esse tópico que nós acabamos de verificar, ele tem como título: a terra pertence ao Senhor. E aí nós temos aquele versículo dos Salmos 24, capítulo, versículo 1, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os seus habitantes. Esse próximo tópico agora, ele diz que os animais e os vegetais pertencem ao Senhor também. Salmo 50, versículo 10 diz: porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. A teologia do Levítico mostra a criação como serva do Criador, e por essa razão os animais não eram objeto de culto no livro de Levítico e nem entre os judeus. No Egito, ao contrário, os animais eram adorados. Os egípcios não tinham essa preocupação de discernir quem é criador e quem é criatura. Também não sabiam diferenciar os animais puros dos animais impuros. E eles adoravam os crocodilos, as vacas, os bois, tudo quanto era tipo de animal tinha um lugar ali na liturgia, na adoração do culto egípcio. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, está escrito: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais à criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 8, 20 diz: porque toda a criação ficou sujeita a vaidade, não por sua vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Esse então é o motivo pelo qual Deus feriu o Egito, mostrando a inutilidade de todos aqueles deuses que os egípcios adoravam. Os animais e a adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, porém entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Em Levítico capítulo 1, versículo 2, tem uma instrução sobre isso que diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a oferta de gado, isto é, de gado e de ovelha. Além disso, faziam também distinção, os hebreus, os judeus, faziam distinção entre os animais puros e os impuros, conforme tem uma instrução ali no capítulo 11 do livro de Levítico. Está escrito assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. E aí, na sequência, o capítulo inteiro ele vai tratar sobre isso. Nesse sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criaturas de Deus que bondosamente os sustentam. O Salmo 104, versículo 14, diz assim: faz crescer a relva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então aí nós percebemos que não eram adorados, não havia essa possibilidade dos judeus, dos hebreus adorarem animais. Os vegetais e a adoração a Deus, nosso próximo ponto, está escrito assim: se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria, como acontecia com algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. No primeiro livro dos Reis, 14, 22 e 23, diz assim: Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a ira, mais do que todos os seus pais, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens a Aserá, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Então nós vemos aí também que o pessoal que não tinha o conhecimento, não tinha aliança com Deus, eles adoravam as árvores, faziam inclusive a partir das árvores suas imagens de escultura.
Em Israel, os frutos da terra, ao contrário, serviam para louvar e enaltecer a Deus. Levítico 26:10 e 23:10 diz assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. O ser humano também é do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Mas, Isaías 43, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então nós não somos qualquer um, nós temos o dono, que é o nosso Senhor. A teologia do Levítico deixa claro que a vida humana é sagrada em Israel, ao contrário das culturas cananeias, onde eram oferecidos humanos como sacrifícios aos deuses. O povo de Deus não tinha essas práticas. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os de espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Então o ser humano, sendo pois a imagem de Deus, ele não era destinado a ser sacrificado. O livro de Levítico corrobora no livro de Gênesis ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais da terra, e sobre todos os gados, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, nós encontramos então no livro de Levítico vários dispositivos que visam valorizar e promover a vida humana. Levítico 20, versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós vemos aqui, não é suficiente nós não sermos sacrificados, nós sacrificarmos, mas é necessário também que esse sacrifício ele seja feito de interesse de alma, né? De coração, de alma, que nós estejamos à disposição de Deus por completo, na nossa íntegra, sendo nós uma criatura, eu diria, tridimensional, né? O nosso corpo, nosso espírito e nossa alma, nós devemos então estar totalmente consagrados a Deus, conforme está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Tem um texto também, que tem uma observação que os israelitas, eles não podiam fazer tatuagem, não podiam fazer marcas do corpo, eles deveriam cuidar não só do interior, como também do exterior. E tem uma observação no Levítico 19:28 que diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Ou seja, o ser humano só agradaria a Deus, só tem essa condição de agradar se buscar a Deus, se buscar fazer isso com excelência, se buscar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. E está escrito assim no Salmo 19:14: sejam, pois, agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a vossa face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, sabendo que a vida humana é sagrada, o crente israelita era exortado a ver a vida humana assim. Por isso mesmo, não poderia, sob nenhuma hipótese, consagrar seus descendentes, nem consagrar-se a ídolos. Levítico 18:21 dizia: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não darás, e não profanarás o nome do teu Deus. Nós sabemos que ainda hoje existem as práticas do culto a Moloque, os cultos mais modernos, eles já não vêm assim como antes. A imagem, a estátua de Moloque, ela era uma estátua, uma forma, um tipo de churrasqueira onde eram colocados, as crianças eram colocadas ali dentro para serem ofertadas a Moloque. Atualmente, esses cultos eles estão sendo diversificados, eles são feitos de várias outras formas, mas ainda existe o culto a Moloque, infelizmente. Esse mês de outubro é um dos meses em que
esses sacrifícios são intensificados, inclusive na nossa terra. Portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor tem de ser consagrada, assim também nós. Está escrito no livro de Deuteronômio 14:2: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a terra, para lhe seres o povo próprio dele. É a mesma coisa que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde é declarado que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Eu sei que tem alguns irmãos, eu sei que estou lendo rápido por conta do tempo, tem alguns irmãos que estão interessados nos versículos, eu vou fazer uma relação deles e trago para os irmãos na próxima semana. O ser humano é servo e adorador de Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve por conseguinte dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifícios, celebrando seus grandes feitos e adorando-o na beleza da sua santidade. Levítico 1:2, aquele texto que nós vimos quando forem convocados a adorar. As solenidades do Senhor, as convocações serão santas. Essas são as minhas solenidades. E aí a gente vai ver no restante do capítulo que ele vai dando orientação de como ele quer que seja feito tudo. O sacrifício pacífico. Nós vimos um pouco sobre o sacrifício pacífico na semana passada, quando nós verificamos ali os 3 tipos principais de sacrifício, e nós vimos que o sacrifício pacífico ele era oferecido pelo povo de Israel para pedir perdão e gratidão a Deus por tudo que Deus fazia, inclusive pelo perdão dos pecados. O israelita, então, ele é instruído nesse livro de Levítico a servir voluntária e amorosamente a Deus. Esse ideal é realçado pelo salmista no Salmo 100, versículo 2, onde está escrito assim: servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. A síntese, pois, desse ensinamento está no sacrifício pacífico, com o qual Israel mostrava sua gratidão ao Senhor. A gente pode dar uma lida aí no texto de Levítico, capítulo 7, versículos de 11 a 17, mas está contra nós, então vou avançar aqui. Quanto a nós, a igreja, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifícios de louvores, conforme Hebreus 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Salmo 50, versículos 14 e 15 está escrito: oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e te glorificarei. Então nós concluímos a partir daí que, conforme está escrito em 1 Coríntios 6,19, que está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, como templos do Espírito Santo, somos intimados, instruídos a andar em novidade de vida, consagrando tudo, a começar por nós mesmos ao Senhor. E aí a gente tem aquele texto que está escrito, que a gente até falou, e o mesmo Deus de paz me santifique completamente, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até o retorno do Senhor Jesus. Se não nos ofertarmos amorosa e incondicionalmente a Deus e usarmos nosso corpo para o pecado, então a gente vai cair aqui naquele problema, naquela repreensão que tem em 1 Coríntios 6, 18 a 20, que também não vamos ler. Seremos réus diante de Deus, se não guardarmos o nosso corpo para consagração e adoração ao Senhor. A essência da teologia do livro de Levítico continua válida ainda hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a santidade da igreja. Levítico 19:2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 1 Tessalonicenses 4:3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Não sei se dá tempo, acredito que não, mas eu tinha colocado aqui 2 tipos principais de relacionamento ou de formas de aproximação de Deus, que seria a primeira por confissão dos pecados, confissão e petição de perdão pelos pecados,
E porque está escrito em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. João 9:3 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Outro tipo de aproximação seria por gratidão, louvor e adoração a Deus, que são as ofertas pacíficas, onde o homem glorifica a Deus e exalta, já estando em comunhão com Ele. Então, depois daquela pacificação pelo perdão, então o homem agora está para adorar ao Senhor. Eu vou encerrar então a nossa aula, a doutrina do culto levítico, com esses textos de adoração, e depois eu vou disponibilizá-los para os irmãos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25:1. Ó, vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. João 9:38. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e adorou. Eu digo para vocês depois as referências. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor, e adorando-o eles tornaram em grande júbilo para Jerusalém. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Marcos 5:6 diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o busquem. Mateus 15:25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui nós estamos falando da mulher Sirofenícia, que veio pedir socorro para a libertação da filha. E achando, eu vou parar porque o tempo já deu, mas eu gostaria de encerrar o culto com essa expressão de adoração ao Senhor, que está no Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Então Jó se levantou, agora já no livro de Jó, e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E aqui nós vemos que não apenas em momentos de alegria, não apenas em momentos em que nós estejamos tentando nos reconciliar com Deus, mas em momentos de dor também há espaço para a adoração. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando-o. Eu finalizo agora com Apocalipse capítulo 5, versículo 14. Os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostrando-se e adoraram ao que vive e reina para todos sempre. Eu agradeço a Deus a oportunidade de nós estarmos compartilhando a palavra dele, quando tantos não têm essa possibilidade, e abençoo a igreja com a graça e a paz, que o Senhor possa escrever na tábua dos nossos corações essas palavras e fixá-las na nossa memória para a honra e glória do nome dele. Amém. Obrigada.